Olá, boa noite, você que está chegando aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as perguntas para o desvendar interior. Vamos lá, eu vou pedir para que você mande aqui o aviãozinho, para que a gente possa convidar as pessoas aqui para chegarem junto conosco. Vamos lá. Estou aqui, ó, estou convidando algumas pessoas aqui para a gente poder iniciar a nossa conversa aqui. Sejam muito bem-vindos. Bom, hoje eu resolvi fazer aqui uma live meio que surpresa, né? Para que a gente possa conversar um pouquinho sobre as perguntas que a gente pode estar fazendo, para que a gente desvende o nosso interior. Oi, Carla, seja muito bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Manda o aviãozinho aqui para as pessoas, para a gente poder começar o nosso bate-papo. Nós temos aqui uma convidada especial hoje. Oi, Samara, seja bem-vinda, querida. Então, eu resolvi fazer um bate-papo aqui de momento mesmo, né? O nosso tema aqui vai ser perguntas para o desvendar interior. Durante um bom tempo aqui, eu tenho trabalhado com a questão das perguntas. E as perguntas, elas têm um poder, assim, sobre nós que a gente não faz nem ideia de onde que isso pode nos levar. A gente faz pergunta o tempo inteiro, não é? E aí, o que que acontece? Dependendo da pergunta que você faz, essa pergunta, ela pode te levar por um caminho de luz ou por um caminho sombrio. E isso levar realmente para algumas situações que não são tão agradáveis assim. Então, eu vou pedir aqui para nossa convidada dar um oi aqui, para eu poder chamá-la aqui para nossa live. E nós vamos bater um papo aqui descontraído. Aqui. Ela já convidou, ela já mandou aqui, vamos ver. Aqui. Vamos esperar ela entrar aqui. Veja se você recebeu o convite aí. Oi, Fabi. Olá, tudo bem, Tudo Sil? bom? Tudo Tá ouvindo bem aqui? jóia. Tô te ouvindo bem. Você me Eu ouve também bem? tô. Então vamos lá, olha, primeiro obrigada, né, por você ter aceitado esse convite relâmpago aqui para a gente poder vir bater um papo. Eu acho que essas coisas que são de improviso, elas são bem bacanas, né? E, e eu quero que você se apresente um pouquinho aqui para as pessoas, né? Para quem tá chegando aqui. Eu não sei se você falou com o teu pessoal ali também. Quem estiver entrando aqui, vamos pedir para as pessoas mandarem o aviãozinho ali para chamar as pessoas também aqui para a live, né? E vamos lá, sou toda ouvidos. Ah, Sil, eu agradeço o convite, né? E eu tenho tanta gratidão por esse trabalho do Desvendar Interior. A hora que a Sil falou, vamos fazer, eu falei, bora fazer, que eu quero contar para as pessoas da grandiosidade desse trabalho e de que forma ele pôde me ajudar. Para quem não me conhece, eu sou Fabiana Biazão, eu sou fisioterapeuta integrativa, atuo com aromaterapia e reprogramação neurobiológica, desenvolvi uma técnica chamada alquimia neurobiológica, e a Silmara, ela veio fazendo parte de um grupo que eu já tenho há 3 anos, um grupo de aromaterapia e autoconhecimento, que chegou num momento ali de platô, que eu não sabia para onde ia, né, esse grupo. Que as pessoas me passavam alguns feedbacks interessantes e tudo mais, mas claro que foram anos difíceis aí da pandemia e tudo mais, né? E aí chegou um momento que eu queria realmente trazer a alquimia neurobiológica mais profundamente, né, para as pessoas, mas eu não sabia exatamente que caminhos levar, né? Quais seriam os próximos passos? Então, não sei se a Sil já quer que eu conte essa história para o pessoal, mas eu Pode, posso. pode falar, sim, seja, fica livre, a gente não combinou nada, né? A gente está aqui realmente
para poder falar sobre o efeito das perguntas, né? De que maneira que isso pode nos impactar e o quanto a gente às vezes se sabota, né, Fabi? Porque quando a gente está ali diante de situações na nossa vida, muitas vezes, até mesmo para nos preservar, a gente fica afirmando algumas coisas ali para o nosso inconsciente, né? Não ficar ali brigando. Então a gente acredita piamente em algumas coisas. E quando a gente está diante de uma pergunta assertiva, que ela vai realmente nos colocar ali a questionar profundamente aquele pontinho, né? Que às vezes a gente acredita que tá tudo bem ali. Quando a gente acessa aquele pontinho, ele desperta algo dentro de nós, né? E é com essa sensibilidade, né, que, que eu acredito que o nosso trabalho como psis, né, o nosso trabalho como terapeutas, né, eu acompanho não só psicólogos, mas assim, terapeutas integrativos, eu também sou uma das pessoas que trabalho com terapias integrativas, né, e a gente sabe que, de qualquer maneira, o que nós estamos trabalhando é com o humano, né, então, independente de qualquer coisa, quando você está numa relação de ajuda com alguém, essa sensibilidade, ela precisa encontrar um lugar dentro de nós, sabe? E é nesse sentido que eu quero que você traga um pouco a tua experiência, né? Porque eu já trabalho com a psicologia há 27 anos e a gente escuta muito, né? Então, a escuta apurada vai fazendo a gente sair um pouco daquilo que é a teoria, porque a teoria ela tem que estar dentro de nós, né? E aí a gente entrar realmente em contato com aquilo que é o nosso melhor. Então a gente precisa integrar tudo aquilo que a gente aprendeu e apurar um pouco mais aquela escuta, né, Fabi? Para que a gente possa encontrar com uma pessoa que está ali diante de nós, esquecer os rótulos e perceber o que aquele ser que está na nossa frente está trazendo, o que tem por trás das perguntas, porque as perguntas elas revelam algo ali, né? Deixa eu só falar boa noite aqui, tá entrando um pessoal bem bacana aqui que eu conheço, tem a comunidade dos psigamers ali também, e aí, boa noite, Adileia, seja bem-vinda, querida. Pode falar, Fabi. Essa é uma questão tão importante, né, das perguntas. Eu, como terapeuta, tenho aprendido muito com a Silmara, né, nessa questão das perguntas. E uma coisa que a gente vem aprendendo é o seguinte, a metade da resposta está na pergunta. A metade da resposta está na pergunta. Então, a Sil me convidou para contar um pouquinho da minha experiência, né, com o trabalho dela, que foi muito legal. Às vezes, como terapeutas, a gente atende tantas pessoas, né, mas eu sou uma super defensora de que todo terapeuta precisa ser terapeutizado também. E em alguns momentos a gente precisa de espelhos, de pessoas que estejam devolvendo para a gente ali um olhar que de repente nós não estamos conseguindo enxergar. E contextualizando um pouquinho a situação, né, a Silvinha fazendo parte de um grupo que eu conduzia, tinha o grupo do WhatsApp, que era um grupo livre e tudo mais, mas eu tinha um outro grupo de aprofundamento. E a Silvinha me acompanhando. Aí quando chegou no final desse grupo, eu falei, e agora? Para onde que eu vou? Como é que... Eu não queria fechar o trabalho, mas ao mesmo tempo eu sentia que eu precisava de um direcionamento para esse trabalho. Aí eu falei com a Sil, ela vinha falando do trabalho dela, do jogo, né, do desvendar interior. Falei, Sil, vamos fazer como para encerramento desse ciclo, desse momento, né, que a gente tinha ali 10 óleos essenciais que trouxeram tanta informação importante pra gente. Vamos perguntar pro seu jogo. Porque eu não sabia, não tinha aquela resposta naquele momento. Ela falou, não, legal. E aí ela falou, olha,
vamos abrir para o grupo, vamos chamar o grupo, vamos ver quem se interessa e vem, né, contribuir com esse movimento de grupo. Ela falou, eu nunca fiz em grupo. Eu falei, ué, mas vamos ver o que acontece, né? E foi muito legal, porque na realidade só uma coisa, em grupo eu costumo fazer. O que eu nunca fiz foi você como uma das pessoas que estaria fazendo a pergunta e o grupo como ouvinte, né? Isso, bem explicado. Você faz com várias pessoas ao mesmo tempo, mas não uma pessoa representando um grupo, né? O grupo. E aí, mas o que foi curioso? Apareceram mais algumas pessoas, acho que, se não me engano, foram 2 pessoas que entraram e saíram, nem ficaram. E eu falei, não adianta, não era o grupo, era eu mesma, né? Era naquele momento a minha liderança ali diante do grupo e a pergunta, e eu vim com vários questionamentos, e a Sil foi afunilando. Falei, não, a gente tem que chegar numa pergunta. Eu falei, meu Deus, numa pergunta? Eu tinha tantas dúvidas. Eu acho que isso deve ser de muitos assistidos, né? Eu tenho tantas dúvidas, como que eu vou chegar numa pergunta? Eu sei que ela foi me conduzindo até que nós chegamos na seguinte pergunta. Os próximos passos, né? Quais serão os próximos passos para a alquimia neurobiológica? E foi muito interessante, porque ali se abriu um portal, né? Que tem a ver com o jogo, né? Se abriu um portal. Sim. De autoconhecimento para mim, porque daí o jogo começou a me fazer várias perguntas, né? A partir desse quais são os próximos passos, o jogo veio trazendo várias perguntas de volta e, no caso, relacionadas a como você se relaciona com o outro, que tinha a ver com o relacionamento com o grupo. Eu achei muito lindo, porque o jogo tem, né, realmente a gente entra num campo de cura ali, de sincronicidade, né, como o Jung coloca. E aí foi muito forte, foi muito profundo para mim. Tanto que no dia seguinte eu mandei mensagem para a Sil, falei, Sil, pelo amor de Deus, socorro, que agora eu não sei o que eu faço com esse monte de pergunta. Vamos trabalhando isso daí. E aí a Sil continuou me assistindo, né, como terapeuta por um tempo ali, né, ouvindo as minhas questões. E exatamente 3 meses depois, aconteceu um movimento que eu propus para o grupo um curso, que era um curso de diagnóstico de aromaterapia baseado na medicina germânica. E ali, parece que tudo da alquimia neurobiológica fez super sentido na minha cabeça. E o feedback que eu tive das pessoas que fizeram o curso comigo foi sensacional. Foi sensacional. Eu falei, nossa, que bom, que maravilhoso que os próximos passos agora estão com clareza. E por que eu acho importante também falar isso, desses 3 meses? Porque processos de autoconhecimento não são assim tão instantâneos. Às vezes as pessoas têm aquela expectativa de que vão fazer um processo terapêutico, começa hoje, amanhã já tem a resposta. Eu acho que 3 meses ainda foi um tempo curto, assim, para um movimento tão grande que tinha a ver com o meu futuro, com a minha missão de levar essa técnica para as pessoas. E foi muito legal, porque a nossa última sessão individual, que ela fez alguns apontamentos ali, né? E foi justamente ali que parece que amarrou, o negócio fechou e eu entendi tudo. O que eu tinha que fazer, como fazer, por que fazer. E assim, ela não me deu resposta pronta, ela só me fez perguntas. Ela só me apontou caminhos, né? É o próprio assistido que vai conseguindo enxergar com maior clareza à medida que essas perguntas vêm. Então, foi muito profundo para mim, foi muito enriquecedor e, ao mesmo tempo, muito bonito, assim, é um processo de autoanálise, de autos, né? O tempo todo você se investigando, sabe, né? Se olhando, se percebendo, como é que eu estou em relação ao outro, que eram as perguntas que o jogo me trazia, né? Como eu me relaciono com o outro, a questão do tempo, a questão do julgamento, a questão de como, né? Então, assim, tinha a ver muito com as minhas inseguranças naquele momento, né? Ainda mais nesses tempos digitais, porque às vezes a gente fala, joga tanta informação aqui
aqui para vocês, né? Que internet, Instagram, WhatsApp, YouTube, aí você fala assim, gente, mas eu não sei como as pessoas estão recebendo isso, né? É, Não sei. E o jogo me trouxe, né? O jogo, e claro, todo o olhar e a condução das perguntas feitas de forma a tocar o ponto certo ali, né? De exato. instigar, encontrar a resposta. Eu acho que isso foi riquíssimo, foi muito legal. Vamos lembrar, né, Fabi, que assim, como que nasceu esse método, né? Acho que eu também não sabia que eu tinha um método, né? E, e esse método ele tem uma ramificação aí, porque já é a maneira como eu trabalho, né? Nós, como profissionais, a gente acaba estudando muito, porque quem vai cuidar do outro nunca acha que está pronto, né? É como se a gente tivesse sempre, ah, não, mas não é o suficiente, porque, né, tá faltando, e aí você vai buscar uma informação num lugar, você vai buscar no outro, e isso é uma coisa real, por quê? Porque o inconsciente é vasto, e aí a gente não vai abarcar tudo mesmo. Mas a gente tem uma linha de raciocínio, a gente tem ali um olhar para a condução de um processo, né? Então, quando a gente tem uma base que nos conduz ali, a gente vai estar dando um direcionamento ali para o trabalho. Mas o que eu coloquei, né, foi justamente unir todas essas informações que eu não trabalho só com a psicologia, eu também fiz medicina chinesa, então também fui olhar como que o corpo se expressa, como que as áreas ali da nossa vida é, acabam sendo impactadas e de que maneira que aquilo de fato vai gerar algum bloqueio energético no corpo da pessoa, né? Em qual área da vida, em qual manifestação do corpo ali, né? E não adianta a gente só saber, porque saber fica aqui. E às vezes a pessoa sabe o que tem que fazer, mas não faz, né? Às vezes a pessoa ganha consciência de alguma coisa ali, mas também não sabe qual é o próximo passo, como agir, né? Então, quando eu descobri que eu podia unir essas informações do conhecimento, transformar isso em pergunta, né? Eu também estudei astrologia, e na astrologia a gente sabe que a gente tem uma impressão que é muito individual. Cada um de nós tem um mapa, né? Então nós somos um mapa. Só que a gente precisa de um guia para poder ajudar a gente a olhar para esse mapa. Depois a gente aprende a olhar para o nosso mapa. Mas antes da gente poder olhar sozinho para esse mapa, a gente precisa de um guia, né? Então, é nessa linha, sabe, Fabi, que nasceu o jogo. Aí depois eu percebi que eu também tinha que desenvolver esse material por escrito. E aí nasceu o livro digital, que é o guia, né? Para poder ajudar esses profissionais a como fazer esse raciocínio, como trazer aquilo que está na teoria para a prática e realmente aplicar aquilo diante do cliente, porque quando eu fiz o curso de aromaterapia lá atrás, né, eu me deparei com vários profissionais se formando e não sabendo o que fazer com aquela informação, porque eles não tinham a outra base, que é como lidar com a pessoa, como lidar com o humano. Então, ele tem a técnica, ele tem ali uma série de coisas, mas como linka uma coisa com outra, né? E aí, foi baseado nisso mesmo, porque não adianta a gente estudar, a gente conhecer, aplicar em poucos ali e a gente não expandir isso, né? Porque fica sendo egoísta da nossa parte a gente guardar essa informação para nós. Quantas pessoas estão precisando de ajuda, né, Fabi? Você com a anatomia neurobiológica, que é um trabalho maravilhoso, né? Que é um trabalho ali muito profundo, que vai ali na raiz do problema, né? Juntando a pergunta que você vai fazer, né? Juntando realmente como que você toca, porque quando a gente está na posição de cliente, a gente levanta um monte de defesa, porque a gente está se protegendo. Parece uma coisa
como é que se diz? Parece um contrassenso, né? Mas como assim eu estou buscando ajuda e eu vou me defender? Se defende, porque a gente tem uma coisa instintiva básica que é o medo, né? E esse medo, ele vai tentar nos colocar numa zona de conforto, ele vai tentar colocar. Então a gente arruma desculpinha, né? E quando você tem perguntas que são bem elaboradas e elas são assertivas e você consegue se conectar com esse cliente, aí é aquilo que você falou, você vai no ponto. E quando você vai no ponto, você não vai invadir o outro, você vai ajudar o outro a se acolher naquele ponto que ele está tentando fugir, está tentando não olhar. E às vezes a pessoa foge mesmo, né, Fabi? Porque às vezes a pessoa foge da terapia, às vezes ela começa o tratamento, ela se sabota, ela não segue, e tá tudo bem, né? Mas você ajudar o teu cliente a parar e olhar, tá, você está fazendo isso, vamos ver o que tem por trás desse teu movimento? Porque se você não acessa a emoção, se você não acessa aquilo de fato que está ali, a pedrinha que está dentro do sapato, se você não acessa a pedrinha e tira ela, você vai caminhar daquela forma, né? Com a pedrinha no sapato, sofrendo sem necessidade, né? Então, é aquilo que você falou, não é milagre, né, Fabi? Mas é a gente poder olhar para essa casa interna, Sim. né? Eu coloquei tem uma imagem na capa da nossa live que foi justamente uma plantinha, não sei se você prestou atenção nisso, uma plantinha e uma luz, né? E para mim, qual é a representação disso, né, Fabi? Tem algo novo nascendo na Fabi. Tem algo que já estava lá, porque a tua luz é tua, né? Cada um de nós tem já um potencial que está ali, que às vezes a gente está escondido de nós, mas está ali. A gente tem uma luz em essência, né? Nós somos perfeitos, mas às vezes, por conta de dores, por conta de várias situações que a gente vive ali, a gente vai esquecendo que a gente é luz. A gente vai esquecendo. E aí, eu pus a plantinha ali, primeiro porque te representa, né? Que você era uma terapeuta, você também trabalha aí com a saúde, você trabalha com a alquimia, com essa coisa da transformação, e você tem um contato com a natureza, assim como eu, né? Muito profundo. E a natureza, ela mostra, né? A plantinha mostra se ela está doente, se ela está, de fato, ali precisando de alguma coisa, né? E a gente, quando toca a alma do outro, né, Fabi? A gente precisa ter esse cuidado, de cuidar como um bebezinho ali, numa sementeira que está ali, começando um processo, mesmo que a pessoa tenha muita experiência, tenha uma larga... história, né, uma longa história ali de vida maravilhosa, né? Só que ali naquele momento ela tá com uma dor, ela tá precisando de algo, né? Então você poderia, por exemplo, ter passado pela experiência das perguntas no jogo e ter saído de lá e tudo bem, né? E aí você tá lá dentro do teu processo de terapia, seja lá o que for, né? Mas algo te tocou para você falar assim, não, eu preciso e eu quero olhar para isso, né? O que tem ali que me intrigou? Porque o jogo ele voltava algumas vezes naquele ponto, estava perguntando de uma coisa e ele falava de outra. Mas que eu não sabia, mas você ali, como cliente, sabia do que o jogo estava falando. Você acessou aquela casinha lá dentro de você, que é a tua ferida, né? Mas aí as pessoas podem ficar com medo de jogar, né, Fabi? E não é assim. Não, você sabe que você usou uma palavra assim sensacional. Eu queria falar sobre isso e você trouxe essa imagem que é da sementeira, né? Porque em seguida eu tomei uma decisão de trocar o nome do grupo, porque eu não queria mais continuar no mesmo movimento, né? Então o grupo chamava Aromaterapia e Autoconhecimento e eu troquei para Laboratório de Aromas, porque eu queria que as pessoas se experienciassem, né? E a palavra laboratório quer dizer trabalho e oratória, né? Então é como se fosse a fala, né, dos olhos.
E eu trouxe, em seguida, praticamente depois desse movimento com a Sil, eu chamei o cedro. E uma amiga minha, a Anne, ela veio, me chamou na casa dela para me mostrar como se fosse uma flor, assim, na verdade, é da onde sai a semente do cedro. E é uma coisa, é uma madeira dura. A semente dele é uma coisa dura, rígida, né? Ou seja, é algo que fica ali embaixo da terra sofrendo processos e processos de despertar, né, da semente ali. Então, de repente, para quem olha de fora, né, até eu tive alguns feedbacks do pessoal do meu grupo, falou, nossa, Fabi, você estava tão quietinha. Eu falava assim, eu estava quietinha, mas por dentro eu estava um rebuliço aqui dentro, acontecendo 1 milhão de coisas dentro de mim. Porque a pergunta, ou as perguntas, né, elas acionaram o DNA daquela resposta, né? Então, assim, é como uma semente. Você coloca embaixo da terra, você regou. Então, ali ela está recebendo informação, tipo, chegou a hora de botar essa energia toda para fora. E é exatamente assim. Então, quando você traz a imagem da plantinha recebendo a luz, né? E essa luz, às vezes, é a pergunta, é o olhar amoroso do terapeuta, é esse cuidado, né? E vai acionando aquele DNA para que ele se desenvolva, para que essas respostas cheguem, e sincronicamente as respostas chegam, e você começa a ter insights, e você começa a ter percepções que antes da pergunta você não tinha. Então, houve ali, uma pergunta foi uma semente plantada na alma, né? E às vezes ela precisa, dependendo da pergunta, a resposta é mais rápida, dependendo da pergunta, a resposta leva mais tempo de elaboração, porque um cedro não se forma da noite para o dia, né? Um cedro leva anos e anos e anos para despertar toda aquela sabedoria. Então, acho que é sensacional, né, ter esse olhar da pergunta, a pergunta que ativa alguma coisa dentro de nós e que faz com que a gente queira buscar a resposta, queira encontrar um caminho de evolução, de despertar de consciência, de melhorar. E daí, assim, a gente quer fazer isso quando quer melhorar de vida, né? Alguma coisa está desconfortável e olhar para isso nem sempre é confortável, mas vale a pena. Vale a pena olhar e olhar de novo, e ir limpando, liberando coisas que já não precisava mais. Então, o convite é, mesmo que pareça, às vezes, desafiador, o papel do terapeuta é tornar esse processo um pouco mais confortável, né? Para que o assistido se sinta seguro. De vez em quando tem que pegar na mãozinha dele, falar, calma, tá brotando a semente lá, fica tranquila, na hora certa vai soltar o broto. É por aí. Ô, Fabi, conta um pouquinho para mim, porque assim, olha, eu tenho um olhar, você sabe que eu sou psicóloga e eu trabalho com o olhar, com a base teórica de Jung, né? E o Jung, ele tem essa proposta, né, de você trabalhar o caminho de individuação. E esse caminho de individuação é a gente, como ser humano ali, em cada etapa que a gente está vivendo, porque a gente vive ciclos, né? Então, uma coisa é um adolescente de 14 anos, a outra coisa é uma pessoa de 20, outra de 30, 50. Então, em cada período que a gente está vivendo, a gente tem um desafio diferente ali. E aí tem mais o desafio que a vida nos coloca em cada época ali, né? Então, quando você está ali, diante dos desafios da vida, mais os seus desafios naturais ali, que é o seu processo, mais a sua história de vida, né? Quando você está vivendo nessa jornada toda, nessa complexidade toda, existe um olhar do terapeuta ali que ele está fazendo essa caminhada de escuta junto com esse cenário todo por trás. Então, a gente sabe de toda essa estrutura, né, que precisa estar envolvida ali para você entender e contextualizar aquela pessoa naquele momento, né? Como você falou, você está ali, você põe uma semente de cedro, ela vai ter um tempo X. Então,
é esperado mais ou menos determinado tempo. Se você for colocar uma semente de cenoura, o tempo é outro. Se vai ser uma alface, se vai, entende? Cada plantinha, cada semente, ela vai ter um processo diferente, né? E quando eu coloquei aquela luz ali, a ideia não é nem o olhar do terapeuta, não. Mas é você se conectar com a tua luz, né? Porque quando você limpa aquilo que está como é que eu vou dizer? Obstruindo o seu caminho, né? Que é uma dor, pode ser um sofrimento, pode ser um luto, pode ser uma perda que você viveu, pode ser uma indecisão, pode ser N coisas, pode ser, né? O que está ali obstruindo aquela passagem para você dar esse boom, né? Quando você limpa isso, ressignifica, e você entra em contato com aquilo que é o seu pedido para o universo, vamos colocar assim, né? Porque a sua intenção ali, naquele momento, Fabi, era encontrar um caminho. Olha, eu tenho isso, eu já estudei tal coisa, eu fiz o grupo, eu caminhei até aqui com o grupo, né? E agora? Esse foi o teu questionamento ali, né? E agora? Então, para esse questionamento, o jogo foi te mostrar o que tinha ali que ainda precisava desse olhar, mas você estava aberta para aquilo. Tem pessoas que podem estar dentro tanto de um processo de terapia como de um processo de conhecimento, mas ela quer só uma resposta pronta, ela quer uma coisa assim, olha, faz isso, faz aquilo e vai resolver. E tá tudo bem, porque tem pessoas que às vezes só querem trabalhar nesse nível de consciência, né? Essa ferramenta, ela vai ajudar a pessoa a entrar realmente na resolução. Porque quando você fica na superfície, tudo bem, você fica ali na superfície, você vai resolver na hora, mas em algum momento aquilo vai vir à tona. E quando aquilo está dentro da terra, recebendo nutriente, porque a gente alimenta isso também, né? Se você não olha com esse olhar mais divino, né? Vamos pensar assim, não eleva isso, aquilo que está na terra vai surgir também. Só que vai surgir como, né, Fabi? Vai surgir nas compulsões, vai surgir nos atos falhos que a gente acaba tendo na vida, né? Nas decisões erradas, nas parcerias erradas que a gente faz. E você não queria mais continuar repetindo algumas coisas que você percebia também que estavam ali. Então, essa questão da gente ter um olhar para a pergunta, e vamos supor que você não está jogando o jogo, né? Vamos supor que você está ali e você está vivendo esse momento do jogo não, na vida real ali, né? Entrou aqui a mulher da vida real, a Rejane. Ela gosta de trabalhar, essa é a marca dela, né? Mulher da vida real. Então, assim, quando você está ali vivendo a sua vida, né? Quando você está ali diante da tua história, né? Você pode ou ficar tapando sol com a peneira, né? E ficar ali se escondendo, mas em algum momento você tropeça na sujeira do tapete, em algum momento você está ali, e se você não olha para aquilo que precisa, aquilo vai se mostrar de outro jeito para você, e normalmente é muito pior, de uma maneira muito mais dolorida, né? Isso pode vir então, em forma de sintoma, isso pode vir de maneiras diversas. Então, quando você está ali e você realmente se permite olhar para aquilo que precisa de luz, e você dá esse acesso, né, Fabi? E você, principalmente como terapeuta ali, olhar para isso, o que é meu, o que é do outro, o que eu tenho que separar, né? O que de fato eu preciso estar colocando em pauta ali na minha vida, que está pedindo esse olhar. Eu queria que você me falasse um pouco a sua experiência com o livro digital, o que ele despertou em você, para você como terapeuta, né, como ferramenta aí, para você colocar esse olhar no teu trabalho, porque é aquilo que eu falei, cada um tem o seu trabalho, né, tem a sua essência, tem a sua luz, o seu próprio brilho.
E a questão é como você desenvolve esse raciocínio de aprender a fazer a pergunta e colocar a sua atenção nisso, né? Você sabe, se a minha formação é de fisioterapeuta e como aromaterapeuta também, né? E essa formação de reprogramação biológica, que é muito todas essas funções, a Regiane falou, verdade, uma história sem luz nos adoece fisicamente além do emocional. Ai, muito lindo. E assim, de alguma forma, tudo que eu fui estudando sempre eram terapias para dar respostas. Eu tenho que dar uma resposta. O que é tal? Olha para quê? Essa dor que tem tal região do corpo significa o quê? Tais sintomas, o diagnóstico é o quê? Então, assim, quem tinha que dar a resposta, no meu olhar como fisioterapeuta, né, como reprogramadora, era eu. Eu tinha que dar as respostas. E aí você trouxe um olhar que é um pouco mais da psicologia, que eu acho muito legal, que é faça as perguntas. Então, aquilo me chamou a gente tem atenção. Essa sabedoria nata, né, Fabi? A gente tem a sabedoria nata. Então, assim, quando você trouxe essa questão das perguntas, são as perguntas. E é verdade, a gente tem que saber perguntar, saber, e a pergunta já é uma ferramenta que instiga, e a pergunta já é algo que ela abre os portais. A própria pergunta, ela vai abrir o paciente para ele trazer a resposta para você. Só que a gente não recebe esse treinamento. A gente não aprende a perguntar. Talvez o psicólogo, pela formação que ele tem... E olha que legal. E não é pergunta pronta, né, Fabi? Acho que esse é o grande segredo. Porque se você abrir a internet, tem um monte de pergunta pronta. Quem faz curso de coach tem um monte de pergunta. E não é isso. Sim, não, exatamente. Porque às vezes as perguntas do coach, ele é sempre devolver a pergunta. Às vezes eu fico com essa sensação, né? E o que você vai fazer com isso? Fica devolvendo a mesma questão. E não, ali você traz um olhar primeiro, de escutativa. Sim. Primeiro, de escutativa, né? Peraí, essa pessoa tá me contando da história que brigou com a vizinha e estava numa disputa com a vizinha, mas o que eu tô ouvindo na realidade, ela tá contando uma outra história. Acho que isso que é muito interessante, porque ela tá representando na história da vizinha a dor que está por trás disso. Exatamente. Então, esse e-book, ele traz isso. Então, pera lá, ela não está contando da vizinha, ela está contando da dor dela, do como ela não se sentiu vista, do como ela não se sentiu, de repente, recebendo um olhar, que ela não se sentiu valorizada, enfim, ela está contando outra história, mas que está mascarada naquela primeira história da vizinha, que aparentemente é banal. Mas ela está contando da dor dela ali. Aí a questão é, como eu, sem ser psicóloga, sem ter estudado sobre isso, né? Como que eu faço para pegar essa história e devolver para ela uma pergunta que seja algo que leve ela para a história do ponto da dor? E no trabalho de alquimia neurobiológica é isso, eu preciso descobrir o ponto da dor, e o ponto da dor não está na história que ela está me contando, mas a história que ela está me contando está totalmente, é o mapa. Ela está me colocando ali, é o mapa da Nina, para poder olhar para essa dor que está escondida atrás dessa história. E para isso eu tenho que aprender a fazer as perguntas certas. Né? Mas e aí? Você não se sentiu reconhecida pela vizinha? Tá por aí. É por aí. Né? Então, acho que isso instigou, porque, exato, eu preciso aprender a fazer as perguntas de uma forma que eu toque esse coração, que eu plante a semente da cura no coração dela. E eu gostei muito dessa questão da luz que você trouxe. Eu estava pensando sobre isso hoje de manhã, que eu estava ouvindo uma palestra, e a pessoa falou sobre o mito da caverna, né?
Que às vezes a pessoa fica olhando para a sombra, para a sombra, para a sombra, e alguém que vai para terapia só vai porque está olhando, tá com uma sombra ali, que está, né? Mas a cura também está em reconhecer que o que faz a sombra, na realidade, é a luz. Né? Então eu vejo a sombra, mas eu preciso me apropriar da luz, né? E Fabi, você falou uma coisa importante que eu preciso fazer uma analogia que eu costumo fazer quando eu estou atendendo, né? Que é assim: nós estamos no planeta Terra. O planeta Terra tem uma lei da gravidade. A lei da gravidade, se eu soltar isso aqui vai voar? Não, vai cair. Então é muito comum a gente ir para a sombra, a gente ir para baixo. Então já existe uma lei da gravidade que puxa a gente para baixo. Então, a gente olhar para a luz, a gente levantar o nosso olhar e a gente olhar para outro lugar é custoso. Não é assim. Aí você vai lá, hoje em dia principalmente, né? A gente vai lá, aí você vê um monte de gente tendo sucesso, um monte de gente rico, um monte de gente ganhando dinheiro, um monte de gente vendendo tudo isso, né? Como se... E aí as pessoas, elas sentem como? Eu sou um cocô, né? E aí eu vou até pegar um personagem aqui, que é de uma colega minha, que ela desenvolveu aqui, que é o Vitimento. Olha como ele é legal. Que às vezes a gente tá ali, às vezes a gente tá ali nesse lugar de achar que a gente é pior do que o cocô do cavalo ali, entende? E aí, o que que acontece? Olha que ferramenta maravilhosa. Aí ela traz a consciência por meio da maga da consciência ali, tá? O que que isso tudo vai fazer? Isso tudo vai ajudar a pessoa a olhar que ela tem essa luz está dentro dela. Mas por que que às vezes a gente está ali e a gente fica naquela condição de se sentir um cocô? Né? Porque a gente esquece que a gente é luz. A gente esquece que a gente tem uma sabedoria, a gente esquece de acessar o nosso melhor ponto. A gente vem aqui para brilhar, a gente vem aqui para ser feliz, a gente vem aqui para amar. Né? Então, se a gente expandir isso na nossa vida, imagina quanto amor a gente vai espalhar. Sabe? Imagina, Fabi, quantas pessoas que vão ser liberadas de dores, de sofrimento que às vezes está na cabeça dela, né? Então, quando eu penso nessa analogia da semente, do mapa, do guia, né, da gente como terapeuta cuidando das nossas feridas, para a gente também cuidar da ferida do outro, né? Tem uma pergunta aqui, eu não sei se você consegue voltar, eu tenho medo de cair aqui, se eu mexer aqui. Tem uma pergunta que acho que é a Rejane que fez, e quando a pergunta da pessoa é a dor, alguma coisa assim. Vê se você consegue ler. O grande desafio, saber o que fazer com as perguntas, que na verdade é a dor que a pessoa sente. Opa, então, pera lá, se eu cair, eu volto, tá? Calma. É assim, né? O que fazer com as perguntas quando a pergunta é a dor que a pessoa sente? A gente, como profissional, precisa ser bastante cuidadoso no momento de fazer as perguntas, né? É diferente da pergunta do jogo, por exemplo, que ele já é um processo, você vai passar por um portal, você vai caminhar mesmo nessa trilha ali daquele movimento, porque o jogo ele já foi concebido justamente para ele ajudar a pessoa a ir naquele caminho. Mas quando você está ali, você não está diante dessa ferramenta, tá você e teu cliente. E você, de repente, está vendo o que está acontecendo ali, mas a pessoa não está vendo, porque, de repente, ela tem uma venda nos olhos mesmo, e aquilo não está claro para ela, né? Você, como profissional, precisa ter realmente esse cuidado de como você vai conduzir esse processo, né? Porque a pergunta não é para deixar a pessoa mal. A pergunta não é para a pessoa paralisar, porque paralisada às vezes ela já está.
E dependendo da pergunta, a pergunta não é para invadir o teu cliente, não é para deixar ele constrangido, muito pelo contrário, né? Quando surge alguma coisa, a pessoa mostra na visão, na maneira de se comportar, no jeito que ela se mexe, mesmo online, a gente vê tudo isso, né? Ou a pessoa fica agitada, ou ela vira o olho, enfim, tem uma série de coisas que nós, como terapeutas ali, estamos observando, e a gente tem que ter esse olhar flutuante, e toda relação ela é dialética. Então, por exemplo, Fabi, vou dar um exemplo bem tranquilo aqui para você. Vamos imaginar que você está ali na relação com o outro, e aí você percebeu, sei lá, uma dor no seu peito. No seu peito. Você está ali atendendo, a pessoa está falando e de repente aquela dor, nossa, bateu em você. Às vezes mexeu com alguma coisa tua, enfim. Se você tem dúvida como terapeuta, você espera vir uma confirmação se é mesmo aquilo, se aquilo é teu, se aquilo é do outro, porque também tem isso, né? E aí, você pode fazer uma pergunta para o outro, né? Como você está sentindo essa região aqui do seu corpo, por exemplo? Né? Então, você sentiu em você, porque a gente entra num campo, né, de atendimento ali, você entra no campo do outro, e aí você pode, inclusive, fazer essa pergunta para a pessoa. E aí, às vezes a pessoa não estava nem se ligando, e aí ela fala, ai, não, realmente, aí começa a te trazer, você que é terapeuta, que vai olhar para essa parte do corpo também, né? Aí ela começa a te trazer um monte de sintoma, um monte de coisa, e aí você pode começar a elaborar suas perguntas embasada nisso, né? Então, olha como isso tem a ver com a sinergia que você vai ter ali. Mas se você não sabe como elaborar uma pergunta, você fica perdido, né? Você fica ali achando, meu Deus, que parte do livro que eu não decorei, que parte do livro que eu não entendi. Isso que é interessante, agora, né? Porque o guia vai te dar, ele não vai te dar as perguntas prontas, ele vai te dar uma segurança de que está tudo bem fazer as perguntas. Está tudo bem investigar as tuas sensações. Porque à medida que você vai trabalhando nesse campo, né, de fazer as perguntas, de perceber o outro, você às vezes se conecta no campo dele, então você vai fazendo essa distinção, cada vez você vai percebendo que as perguntas vão sendo mais e mais assertivas. Exatamente. A Maria, olha quem entrou aqui. Nossa mestra querida. Maria Abra, eu aprendi muito com ela sobre isso. Metade da resposta está na pergunta. Foi a Maria a primeira pessoa que me ensinou isso. Presta atenção na pergunta, metade da resposta já está na pergunta. É isso mesmo, né? E aí, Fabi, eu quero falar para quem ainda não assistiu, eu ainda estou deixando ali, né, na minha bio, a arte de fazer as perguntas para o Desvendar Interior, onde eu faço ali, acho que depois de uma hora ali não lembro se foi uma hora mais ou menos, que eu coloco ali a possibilidade da pessoa adquirir o guia, né? Que ele tá super em conta ali, né? E a pessoa vai ganhar os bônus se ela entrar ainda até amanhã às 8 da manhã, porque às 8 da manhã a aula vai sair do ar. Mas, de qualquer maneira, o guia tá ali, né? Tá ali no meu site, então a pessoa também pode acessar ali silmarafranzese.com.br ou me mandar uma mensagem ali também, né? Para que a gente possa estar incluindo essa pessoa ali, né? Então, se não for com os bônus, porque os bônus qual que é, né? O bônus é a pessoa, os 5 primeiros vai ganhar a participação num jogo, né? Mas eu acho que já foi essa parte, porque já tem bastante gente que entrou, né? E depois vai ser esse outro movimento que é um baralho digital que eu coloco ali, né? Esse baralho digital, ele tem perguntas, né, para a pessoa poder fazer para os clientes ali em algumas áreas, né? Mas não é o jogo, tá, gente? Porque às vezes as pessoas acham que vai comprar o guia e é o jogo. Não é, tá? O jogo é outra coisa, é uma ferramenta mais completa, né? O guia, ele é realmente uma possibilidade
da pessoa aprender a fazer a conexão, o raciocínio, né? Aprender qual é o caminho de entrada, de abertura de cada cliente, porque cada cliente tem um jeito diferente, né? E aí, se você... Eu recebi, inclusive, esses dias, uma ex-cliente minha, falando que ela entrou para fazer um processo com uma pessoa e ela não se identificou, porque a pessoa trazia algumas coisas prontas e ela sentia que o jeito dela era outro, né? Oi, Cleusi, seja bem-vinda. O jeito dela era outro. Então, assim, num primeiro momento, a gente também precisa perceber como que é a pessoa, como que a gente vai acessar essa pessoa, qual é o caminho de menor resistência para que a gente possa estar fazendo realmente esse trabalho, né? Então, é importante a gente descobrir qual é o caminho de menor resistência, isso é um ponto importante, como profissionais ali. Não invadir o campo da pessoa, né? Se a pessoa está com muita defesa, eu costumo dizer assim, você não tira a defesa se você não tiver nada para colocar no lugar. Isso é fundamental, porque você desestrutura o outro se você tira a defesa dele. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber, quanto maior a defesa, maior o diamante que está lá dentro. Ó, ela deu o nome desse personagem aqui de Diamante, né? Que você vai estar trabalhando na mente, você vai estar trabalhando esse despertar da consciência aí, né? E isso é fantástico, né? Quem desenvolveu essa ferramenta foi a Sandra Ferrer, né? É uma terapeuta integrativa também maravilhosa e também psicóloga. E eu acho assim, sabe, Fabi, a gente precisa utilizar os recursos dentro do nosso processo, aquilo que faz sentido para nós, né? E ao mesmo tempo, trabalhar isso a favor do cliente, porque não é você, não é o outro, não é a ferramenta, né? As ferramentas, elas são uma ponte, né? Entre você, o cliente, e aquilo que precisa acontecer, que a gente não sabe. Às vezes a pessoa vai conseguir alcançar essa clareza, e às vezes não, mas se você conseguir diminuir essa resistência, se você conseguir ajudar a pessoa a olhar, né? Se ela conseguir despertar um pouquinho, você já fez o seu trabalho. Sim. E às vezes a pessoa vem, ela fica um tempo, e aí ela precisa ir na vida, caminhar, de repente em outro momento ela precisa voltar, porque tem outro pontinho ali que ela precisa olhar, e tá tudo bem, né? Às vezes tem pessoas que às vezes, uma consulta que você faz com a pessoa, se você estiver conectado, se você souber fazer as perguntas certas, às vezes aquilo dá um boom na vida da pessoa que aí a pessoa vai embora, mas ela já... Às vezes era aquilo que ela precisava, né? Não tem, às vezes, bebezinhos que nascem e têm uma vida curta, né? Às vezes a gente não entende, porque a gente está num campo de consciência e de visão que não cabe, né, a gente compreender isso. Mas às vezes a pessoa precisava viver aquela experiência e acabou, né? Então, se a gente tem esse olhar mais cuidadoso, né? Se a gente sabe que a gente está fazendo o nosso melhor às vezes você pode ter o contato com a pessoa, às vezes é a única vez que ela vai te procurar. Então, tem pessoas que fazem anos de terapia, tem pessoas que fazem processos mais curtos, né? E tá tudo bem, porque não depende de nós, depende de todo um conjunto de fatores, né? Então, nós como profissionais é fazer o nosso melhor, aonde a gente estiver e o tempo que a gente tiver, sabendo que cada encontro é uma oportunidade, que nem agora, né, Fabi? A gente está aqui, estamos falando sobre um assunto, não programamos nada, estamos aqui com o nosso coração aberto. A Fabi perguntou, tem alguma coisa, né, para a gente se preparar antes para a live e tudo? Eu falei, não, vamos lá conversar e vamos levar o nosso melhor, né? Porque isso é real, né, Fabi? A nossa verdade, eu acredito muito nisso, né? A gente trazer aquilo que a gente acredita, levar a nossa verdade e aprender a fazer a pergunta que vai ajudar. Porque tem perguntas que podem fechar portas, tem perguntas que podem desestruturar o outro, né? Tem pergunta que às vezes é mais julgamento, né? Do que
do que cura. Entende? Mas não são poucas profissionais que entendem que a pessoa só precisa de um encontro, é verdade. E eu não estou dizendo que as pessoas precisam de um encontro, né? Mas a gente precisa ter um olhar atento, porque às vezes a pessoa não aguenta fazer um processo. Às vezes ela está tão defendida. Já aconteceu de eu fazer entrevista com uma pessoa uma vez, e ela me procurou um ano depois. Porque naquele momento ela não estava preparada para um processo. E já aconteceu também da pessoa parar o atendimento, né? Interrompe ou, enfim, para o atendimento, e aí 2 anos depois ela me manda uma mensagem: agora eu entendi o que você me falava. E tá tudo bem, porque a consciência não dá saltos. Ela tem um processo e a gente precisa respeitar o nosso processo e o processo do outro. Então, quanto mais a gente se trabalha como pessoa, mais a gente vai tendo uma clareza de perceber também o processo do outro. Às vezes você está ali e você acha que é melhor para o outro separar, o outro fazer isso, o outro fazer aquilo. Mas é o teu achismo. Não é a experiência da pessoa. Então você tem que sair do que você acha, você tem que se banhar ali na neutralidade, nesse sentido de julgamento, para poder acessar realmente o que está acontecendo ali, naquela pessoa que está na tua frente. É de alma para alma, né, Fabi? E tem algumas coisas que você não ensina. E tem outras que você ensina. E eu acho importante você estar colocando isso, porque muitas pessoas que querem começar nesse caminho de terapeutas, né, principalmente os terapeutas integrativos, terapeutas holísticos, às vezes vão lá e fazem uma formação técnica específica naquela técnica que eles vão atuar. E aí, quando o paciente não dá conta, o assistido não dá conta, ela fica achando que a incompetência foi dela. Não tem esse olhar de, às vezes, espera lá, então eu tenho que esperar o tempo do outro, né? Tem que colocar as perguntas de forma a não invadir o outro, né? Então, eu acho legal isso que você vem trazendo, até para que as pessoas tenham esse olhar de capacitação e de segurança no que estão fazendo. Exato. Porque mesmo que o outro foi, né, vixe, o paciente não deu conta, ele ficar seguro, não. Eu plantei a semente certa. Só que talvez seja um cedro. Talvez demore alguns anos. É isso mesmo, Fabi. Ai, que delícia, né? Olha, a gente poderia ficar a noite inteira aqui conversando. A Maria escreveu uma coisa aqui, vamos ver, ó, que a Maria falou. Incrível, manter a nossa capacidade de trazer o assistido aqui agora, na certeza de que a transformação acontece numa fração. E as pessoas caminham até onde as pernas podem ir. Ai, a Maria foi incrível. E a gente também não conduz um processo além daquilo que a gente também chegou. Então, por isso que o processo de nós, como terapeutas, também nos trabalharmos é fundamental. Né? Porque a gente não é detentor de saber de nada. A gente está ali, a gente estuda, a gente, né, constrói o raciocínio e tudo mais, mas fora isso, nós somos seres humanos. Nós também temos emoções. Às vezes o cliente pode estar trazendo um conteúdo que às vezes está te impactando, você também tem que cuidar disso, para você não levar isso como uma poluição no tratamento ali, sabe? É bem comum acontecer isso. Dos seus assistidos começarem a trazer questões que são suas, isso por ressonância. Exato. Então, por isso que é fundamental, bateu alguma coisa aqui minha que eu preciso olhar, e às vezes você precisa de assistência, e tá tudo certo, contar com as parcerias aí, né, para continuar o seu próprio processo, porque à medida que você avança, eu acho que nunca chega um paciente para você que está num nível que você não consegue ajudá-lo. Isso dificilmente acontece, porque eu acredito muito nessa questão da ressonância. Mas, às vezes, bate numa questão muito nevrálgica do terapeuta, e aí é importante que ele evolua um pouco mais para poder puxar, né? A consciência tudo é um coletiva um pouquinho sempre, né?
Sempre, sempre. Enquanto estivermos aqui nesta dimensão, vai ser por um bom tempo. É isso mesmo, Fabi. Olha, muita gratidão pelo teu aceite aí em vir aqui, né? Eu te agradeço por você dar o seu depoimento, trazer realmente o quanto as perguntas elas fizeram sentido na sua vida, né? Elas não acabaram, né? A gente sabe que isso é eterno, mas para aquele pontinho específico que estava realmente precisando de uma luz, né? Esse momento ele foi atendido, né? Então acho que é isso que é importante. A gente perceber, a gente está vivendo num momento que às vezes não dá para você fazer eternamente, porque é uma delícia, né? Você fazer esse processo com acompanhamento, mas às vezes a vida não permite que você faça isso num prazo tão longo, né? Então, eu não estou dizendo com isso que os processos breves eles não são importantes, muito pelo contrário, né? Às vezes você vai trabalhar em cima de um foco. A minha primeira especialização foi justamente em psicoterapia breve de emergência, né? Que você não vai trabalhar resolvendo todas as questões ali, mas você vai ajudar a desbloquear aquele ponto que está pedindo por mais luz, né? Porque às vezes naquele momento é o que a pessoa está precisando. Depois Sim. que passa aquele período, aí você faz um novo contrato de um processo mais longo para a pessoa poder realmente fazer o acompanhamento, né? Então, ainda mais hoje, né, Fabi? Quantas situações emergentes aí que surgem, né? E paralisa, e o outro fica ali, e agora tem síndromes e mais síndromes aí que vão surgindo, né? Então a gente, como profissional, precisa ter esse olhar, né? E é isso, te agradeço. Quem ainda não adquiriu o guia, né? Pode me chamar, pode me procurar ali. E vamos seguir a Fabiana, coloca aqui o teu Instagram, fala aqui para o pessoal qual que é o teu Instagram. Mas eu vou, Meu se der tudo certo Instagram. aqui, né? Porque às vezes o Instagram salva, às vezes não, né? Mas a live O meu vai ficar Instagram salva. é @fabiazão, tá? Aí, de repente, eu deixo lá no comentário. Você vai deixar essa live no ar, Sil? Sim, eu vou Eu entro lá. deixar e eu coloquei ali também no convite, eu coloquei marquei você ali, né? Então, quem quiser seguir o Se trabalho da você, Fabiana, sim, vocês quiserem participar dos grupos, tem o grupo agora de Alquimia Neurobiológica que está no Telegram. E lá na bio tem lá os links. Se vocês entrarem lá no canal do YouTube, vocês podem assistir o jogo, tá no meu YouTube, a Silmara conduzindo, né? De repente pode ser interessante para alguém lá assistir, ver como é que foi. E eu quero, assim, agradecer muitíssimo a Sil pela oportunidade, também por ela confiar muito no trabalho da alquimia neurobiológica, né? Foi uma pessoa, está sendo uma pessoa muito importante para mim nessa jornada, neste momento da minha vida. Então, eu tenho a agradecer e quero desejar a você, Sil, toda a luz do mundo também, que o Desvendar Interior chegue a muitas e muitas e muitas pessoas, que é um jogo sensacional. E, pessoal, olhem para este guia de perguntas com muito carinho, porque vale muito a pena. Tem informações preciosíssimas lá. Fiz questão de adquirir o meu guia com todo amor, todo carinho. E eu quero desejar a você, Sil, muita luz, que seu 2022 seja de ser essa pessoa luz na vida de muitos, né? De amém, acender Deus te a ouça. nossa luz e de muitas pessoas aí que estão por esse mar daqui da internet, mas que no fim o nosso coração sempre se encontra, né? Obrigada a todos que participaram aqui também. Maria, obrigada pela presença, o pessoal que colaborou também aí, fazendo os comentários. Eu adorei o convite, muito obrigada. Eu que agradeço, Fabi, e agradeço também acolho tudo que você está trazendo, porque a gente também precisa aprender a doar e receber, né, Fabi? Tudo é um equilíbrio nessa vida, né? Então eu recebo e acolho tudo que você está me trazendo aqui de coração. Agradeço cada um que entrou aqui, cada um que ainda vai assistir essa live, né? Encaminha para os seus colegas, porque de fato a gente trouxe aqui conteúdos com bastante amor, né, Fabi? Então é isso, Sim, com pessoal. Um certeza. feliz ano novo para você também, um feliz Natal e tudo de especial. Nós vamos continuar ali conversando, trocando, né?
E quem sabe você não foi uma das ganhadoras ali do bônus, né? Oh, meu Deus! Já pensou? Oh! Eu vou olhar ali, porque amanhã às 8 eu vou estar computando ali todas as pessoas que adquiriram o guia, né? E quem sabe você não vai viver essa experiência novamente, né? Não é justo não, hein, gente? Eu também mereço, né, Silvia? Tá Então tá bom. bom. Feliz Natal a Beijo todos. grande, Deus viu? abençoe. Obrigada. Beijos. Obrigada, querida. Até mais. Tchau, tchau. Deixa eu ver como é que eu fecho aqui agora. Como é que eu faço para não cair o negócio aqui? Só fechar? Ah, eu acho que se você der encerrar, aí ele vai perguntar, salvar a live sim ou não. Aí você É só salva. eu fechar o xizinho ali, será? Só fechar o xizinho. Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau.